vocês? Como foram de férias? Umas férias um pouquinho diferentes, né? Mas espero que todo mundo esteja bem e prontos para retomar esse nosso semestre. Espero que a gente tenha uma transição positiva ao longo dos próximos meses e que a gente possa inclusive se reencontrar e voltar a uma rotina mais ou menos parecida como a de antes. Nesse semestre a gente vai falar de plataformas e sistemas operacionais. Como vocês sabem, já devem ter percebido na grade horária de vocês, por exemplo, vocês estão numa fase de transição. Terminaram boa parte, a maior parte das disciplinas básicas de programação, por exemplo, e estão chegando numa parte onde tem várias sub-áreas bem estabelecidas dentro da nossa área de conhecimento, dentro da engenharia de software e da computação de forma geral, como por exemplo, redes e sistemas operacionais. E daí, isso deve preparar a gente para chegar à nossa última fase, quando a gente vai ter outras sub-áreas, não tão bem estabelecidas, mas em franco desenvolvimento, como por exemplo, sistemas distribuídos e inteligência artificial. E essas disciplinas devem começar no semestre que vem e se prolongar pelo último ano também. Bom, nesse semestre o nosso objetivo é ver sistemas operacionais. O que são sistemas operacionais, etc. Todo mundo é usuário de sistemas operacionais desde sempre. Tanto com desktops, notebooks, com celulares e outros equipamentos, nas TVs, nos carros e assim por diante. Não importa. A ideia dos sistemas operacionais é que todos os usuários finais têm acesso a isso. E a gente, como usuário final, desde criança, principalmente no caso de vocês, no meu caso tinha algumas coisas, mas não na forma de computador, convivem com isso o tempo todo. E aí vai o primeiro grande objetivo dos sistemas operacionais, que é fazer uma camada, uma abstração que esconde os detalhes de hardware do usuário final e permite que várias classes de usuários leigos, por exemplo, possam operar em diferentes máquinas sem ter que conhecer sobre processadores, memória, dispositivos de entrada e saída, escalonamento, interfaces de comunicação e assim por diante. Então a ideia é deixar muito mais simples essa interação do usuário final. Portanto, ele estabelece uma máquina virtual, uma camada abstrata, e o usuário final só conversa com essa camada, que é a camada do sistema operacional, que isola o usuário final, que está num nível de abstração mais alto, dos detalhes de hardware, que tem um nível de abstração muito mais baixo. Essa é a principal ideia dos sistemas operacionais e isso fez já e continua fazendo com que montes de classes de usuários possam operar seus usuários, usar um monte de tipo de equipamentos. Legal. Mas além dessa definição lato sensu, em sentido largo, em sentido amplo, a gente tem uma definição mais restrita, num sentido mais estrito, uma definição estrito sensu também para os sistemas operacionais, uma definição mais técnica. E é sob essa ótica um pouco mais técnica que a gente vai visualizar os sistemas operacionais. Então, o que é um sistema operacional desse ponto de vista um pouco mais técnico? O sistema operacional, então, é um software, como a gente sabe, responsável por gerenciar os recursos da máquina, os recursos do hardware, e ainda prover essa interface de alto nível para os usuários. E que tipo de recursos de hardware o sistema operacional, não só de hardware, que tipos de recursos da máquina o sistema operacional deve gerenciar? Bom, ele deve gerenciar primeiro os recursos de hardware, memória, processadores, dispositivos de entrada e saída, dispositivos de comunicação, que embora poderiam ser agrupados como dispositivos de entrada e saída, normalmente, como eles são muito importantes, vêm ganhando importância muito grande nas últimas poucas décadas, a gente costuma vê-los de forma separada, estudá-los de forma separada para poder tirar proveito da interface de comunicação, do subsistema de comunicação, de forma muito mais eficiente.
Além disso, por exemplo, no gerenciamento dos processadores, a gente tem, em particular, o gerenciamento dos processos. E a gente já sabe, deve se lembrar, o que são processos, que, grosso modo, são os programas em execução. Então, são os programas que estão sendo executados. A gente sabe que nem todos os programas precisam estar sendo executados num dado instante, portanto, nem todos os programas são processos, e que alguns programas podem estar sendo executados mais de uma vez, ou seja, o processador pode estar executando mais de uma instância de um processo. Você deve fazer isso, por exemplo, com navegadores, mas a gente poderia fazer com instâncias de outros processos também. Legal. Para o estudo e para o projeto, para a implementação, os sistemas operacionais não são vistos, não são projetados e não são implementados como um sistema único, ou seja, de forma monolítica. Não, normalmente eles são projetados em vários subsistemas. Os principais subsistemas podem ser o subsistema de controle de processos, o subsistema de controle de memória, o subsistema de controle de dispositivos de entrada e saída. Mas cada sistema operacional pode ter pequenas variações nesse projeto. Por exemplo, no Unix, por exemplo, a gente já fala sobre isso, a gente tem o subsistema de controle de memória, o subsistema de controle de processos, por exemplo, ele pode envolver outros subsistemas, como por exemplo de comunicação e assim por diante. Mas a gente volta a falar dessa diferença de projeto e de implementação quando a gente for trabalhar nos sistemas operacionais propriamente ditos. Como a gente falou, a gente estava falando do Unix, então abri um parênteses aqui que vai servir para o nosso semestre todo. Sempre que eu falar em Unix, eu estou me referindo a toda a família Unix. Então, Unix, a gente vai ser um pouquinho mais detalhista nisso numa aula que a gente vai falar sobre histórico de sistemas operacionais, ou pelo menos numa sessão de uma aula, uma parte de uma aula. O Unix foi projetado em meados da década de 1970. Na primeira metade, na verdade, no final da primeira metade da década de 1970. Ou seja, um sistema operacional bastante antigo. Antes dele, a maior parte dos sistemas operacionais eram feitos, projetados e implementados em assembly, em linguagem de máquina, na linguagem de cada máquina. Isso dava um trabalho enorme, fazia com que os sistemas operacionais fossem muito eficientes, mas dava um trabalho enorme. Sempre que se mudasse a arquitetura e o conjunto de instruções daquela máquina, o assembly daquela máquina, era necessário fazer uma nova implementação de um novo sistema operacional. E como vocês devem imaginar, isso podia ser muito trabalhoso. Bom, o Unix foi o primeiro sistema, e o antecessor dele, chamado de Multics, foi o primeiro sistema operacional proposto, projetado e implementado numa linguagem de programação de alto nível. Qual linguagem de programação de alto nível é? Em C, que na época era a linguagem de programação de alto nível. Na verdade, ela foi implementada pelos criadores do C, o Kernighan e o Ricci. Depois, na aula de histórico, eu coloco os nomezinhos deles para vocês. Mas vocês já podem pesquisar, esses caras são muito importantes. São os criadores da linguagem C, que é uma linguagem desde essa época, e durante todo esse tempo, quase em torno de 50 anos, vem permanecendo entre as três mais usadas, três linguagens de programação mais usadas por 50 anos, que é mais da metade da história da computação. Então é uma linguagem de programação, além de muito eficiente, muitíssimo longeva. Então muita gente fala, eu não gosto de C, eu vou aprender outra linguagem. Aí aquela linguagem lá, você usa, sei lá, 5 ou 10 anos, aí a linguagem vai caindo em desuso e C continua. Bom, nessa época, final da primeira metade da década de 70, 1973, 1974, o Kernighan e o Ricci propuseram e implementaram esse sistema operacional, Multics, que depois passou a ser chamado de Unix. Era um consórcio de empresas que desenvolveu. E daí, isso foi uma grande revolução, né, que vem até hoje, onde a ideia é implementar os sistemas operacionais em linguagem de programação de alto nível. Até hoje, a maior parte é implementada em linguagem C,
E sempre que eu tiver um compilador C para qualquer máquina, como o sistema operacional é um programa em C, se eu compilar aquele programa, eu gero um código executável para aquela máquina que é o próprio sistema operacional. Então, se eu carregar esse programa que eu compilei na máquina como sistema operacional, carregá-lo como sistema operacional, eu passo até a máquina com o sistema operacional Unix. Bom, e daí foi, no começo, o Unix era executado, usado principalmente em mainframes, em grandes empresas e em universidades. A ideia do Unix e do antecessor, o Multics, era que ele seria um sistema operacional multiprocesso, multiusuário. Então, um monte de usuários iam usar o sistema operacional ao mesmo tempo e não o sistema operacional ficar dedicado ao usuário que está sentado na frente daquela máquina. Então, já prevendo esse conceito de uma máquina e todo mundo conectado, enfim, de conectividade, e multiprocessos. Então, ele podia executar vários processos, inclusive vários processos de cada um dos usuários. Isso era bem legal e permanece até hoje, como vocês sabem. Bom, nessa época, as máquinas, como vocês devem imaginar, tinham um poder de processamento muito menor. Quando a gente implementa um programa, deixa de implementar em Assembly e passa a implementar em C, a gente perde bastante desempenho. Pode perder em torno de 30%, por exemplo, que é um número mais ou menos médio de perda de eficiência. Então, a ideia é que você tinha que ganhar bastante coisa para perder o desempenho usando uma linguagem de programação de alto nível. E, como a gente falou, somente as grandes empresas, nos mainframes e as universidades, usavam o Unix como um conceito. E essa coisa do multiusuário, multitarefas, que era uma coisa muito legal e importante já desde aquela época. Assim como quando a gente implementa em Java, quando a gente vai usar um interpretador, a gente perde outros 30% ou 40% e em Python mais ainda, em relação ao C, a gente, naquela época, e até meados ou final, no Brasil até o final da década de 1980, o Unix era considerado um sistema operacional lento, mas não com esse nome. Bom, a ideia é que uma das propostas que se tinha na época pela Universidade da Califórnia em Berkeley, que é um dos principais cursos, um dos principais centros de desenvolvimento na área de computação no mundo todo, eles tinham projetos de reuso de software livre, embora naquela época ainda não tivesse esse nome. Eles foram um berço disso. E eles desenvolveram um núcleo do sistema operacional, um kernel do sistema operacional, eu vou colocar aqui o nome, núcleo do sistema operacional, a gente vai falar bastante sobre isso, mas grosso modo são as funções mais básicas, mais importantes do sistema operacional. Bom, eles desenvolveram o kernel, o núcleo do sistema operacional Unix, em C para computadores de menor porte e deixaram disponível na página deles, disponível para todo mundo fazer download. E a gente, na época eu era estudante também, a gente fazia download do programa, compilava no compilador C e passava a ter uma máquina, um sistema operacional Unix. Nossa, isso era super legal, mas por outro lado era super complicado, porque não tinha driver de nada, não reconhecia mouse, não reconhecia teclado, não reconhecia nada, se tinha que fazer tudo na mão, dá um trabalho. Se hoje ainda alguns usuários falam assim, mexer com Linux é mais difícil, tal, do que com Windows, por exemplo, nossa, não fazem ideia do que era, sei lá, na década de 80, por exemplo. Bom, acontece que depois um finlandês, o Linus Torvald, vou colocar o nome dele aqui também, o Linus Torvald pegou esse kernel na Universidade de Berkeley, chamado de BSD, de Berkeley Software Distribution. Então eles distribuíam, a Universidade de Berkeley na Califórnia distribuía livremente esse software. Ele pegou esse núcleo BSD, adaptou, fez umas carinhas, uma interface mais fácil, deu uma simplificadinha e deixou mais acessível para
todo mundo usar, para o pessoal ter um pouco menos de trabalho para usar. Em parênteses, embora naquela época, nossa, ainda tinha muito trabalho para usar Linux. Bom, que ainda não chamava Linux. Quando essa versão do Linus Torvald começou a se difundir, daí as pessoas começaram a chamar essa versão de Linux, que era a versão do Linus para Unix. E daí começou essa coisa do Linux. Então Linux, essa distribuição, a primeira, né, depois obviamente hoje tem um monte de distribuições Linux, baseadas no núcleo BSD, beleza? E daí ele disponibilizou, tal, daí um monte de gente ajudou a desenvolver e daí virou o que é hoje, inclusive com um monte de distribuições Linux. O núcleo do macOS também é um núcleo BSD, beleza? Então, e daí com um monte de coisas proprietárias da Apple, obviamente, né? Mas o núcleo, a parte mais interna, é também baseada numa versão BSD. Então, quando você inicializa o macOS ou um Linux, por exemplo, no começo você vai ver lá, baseado no kernel BSD, e aparece um número de versão enorme lá, tá? Essa família, tanto de Unix para grande porte, quanto para Unix de pequeno porte, basicamente os Linux, e o macOS eu vou chamar de Unix, beleza? Então, estou chamando de Unix todo esse conglomerado, toda essa família, ou essas famílias, né, de sistemas operacionais. Bom, nossa ideia nesse semestre é ver o Linux, comparar com o Windows, e ver o que mais a gente poderia ter quando a gente, por exemplo, gostaria de ter objetivos de ter sistemas operacionais distribuídos, sistemas operacionais tempo real e outros quesitos que a gente gostaria de ter para algumas aplicações ou para as novas aplicações que a gente pode ter. Bom, aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, porque a gente, embora a gente não tenha aula de teoria e laboratório, a gente não é obrigado, não seria obrigado a fazer experimentos em laboratório, mas também não tem nada que impeça, e eu sempre faço, a direção também é bem favorável a gente fazer, e é muito interessante para todo mundo experimentar. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm experiência, se vocês já usaram, em que grau vocês usaram, se vocês trabalham, estagiam, por exemplo, com isso, ou têm em casa alguma máquina que roda Unix, por exemplo, Linux ou macOS. Eu vou pedir para vocês comentarem aqui, para eu saber de vocês, se vocês nunca usaram, se vocês usaram muito pouco, se vocês costumam usar, se vocês querem instalar em casa e assim por diante. Beleza? E daí, uma coisa para vocês já começarem a ver vamos tentar instalar, para quem tem máquina Windows só, vamos tentar instalar, por exemplo, uma máquina virtual Linux. Procura na web, etc. E já vai providenciando isso. Instalação de uma máquina virtual Linux, que a gente tem um monte de exercícios legais, né, para a gente visualizar o funcionamento de vários conceitos que funcionam para Unix. Beleza? macOS também funciona, Linux também. Ou, se você tiver uma máquina Windows e, enfim, não quiser trocar o seu sistema operacional, você pode usar uma máquina virtual. Na pior hipótese, a gente tem também outras formas de fazer, enfim, no rep.it, mas disso a gente volta a falar na semana que vem, depois que vocês comentarem aqui se vocês têm ou não experiência com Linux, macOS ou Unix, alguma versão Unix de grande porte para Sun, para HP, enfim, se você trabalhar ou estagiar em, sei lá, em algum tipo de empresa que tem esses equipamentos. Legal? Bom, o nosso semestre, como vocês já sabem, né, a gente tem um plano de curso que está aqui. Esse plano de curso, como vocês também sabem, a universidade disponibiliza na sua área lá, na sua área logada, algumas poucas semanas depois do início das aulas.
Então, eu vou colocar aqui os principais pontos para a gente falar do que o nosso semestre vai tratar, quais são os tópicos, como vai ser a avaliação, bibliografia e assim por diante. Então, o primeiro tópico que eu vou colocar aqui é a ementa. A ementa, como vocês sabem, traz os principais assuntos que vão ser tratados ou que devem ser tratados no semestre. Então, no planejamento, então, a ementa dessa disciplina, a disciplina deve, primeiro, fundamentar sistemas operacionais e apresentar seus componentes e camadas. Aprofundar o estudo de processos, abordando concorrência, regiões críticas, escalonamento e comunicação entre processos. Introduzir os conceitos de espaços de endereçamento e de gerenciamento de memória, abrangendo memória virtual, paginação e segmentação. Abordar conceitos de hierarquia, proteção, organização e segurança dos sistemas de arquivos. Legal? Os objetivos da disciplina são apresentar ao aluno todo o ferramental computacional existente em um sistema operacional. Beleza? Então, essa é a disciplina em linhas muito gerais. Depois, um outro tópico importante é o tópico do conteúdo programático. Qual é o programa da disciplina? Então, a ideia da ementa, que a gente já falou, são os principais tópicos em linhas gerais. Esses tópicos vão ser detalhados para ver os assuntos propriamente ditos ou subassuntos que devem ser tratados durante o semestre. E o nosso conteúdo programático inclui os seguintes itens. Uma introdução que fala sobre definição, motivação e histórico, conceitos básicos de sistemas operacionais, processos e threads, gerência de recursos, processador, incluindo escalonamento, memória virtual, sistemas de arquivos, dispositivos de entrada e saída, sistemas com múltiplos processadores e sistemas comerciais embarcados. Beleza? Então, esses são os nossos tópicos ao longo do semestre. Item que interessa muito, avaliação. Como é que vai ser feita a avaliação do semestre? Bom, nós vamos ter 2 provas e trabalhos, incluindo listas de exercícios e pequenas implementações. Vão ser 2 provas, que eu vou chamar de P1 e P2, e uma prova substitutiva no final do semestre, após a P1. A prova substitutiva, vocês já tiveram várias disciplinas comigo, vai funcionar da mesma forma. Ela vai servir para quem não tiver média igual ou superior a 5, vai ser optativa, portanto, então quem fechou não faz, e vai incluir todo o conteúdo das provas anteriores também. Beleza? A média vai ser 40% de cada prova e 20% dos exercícios, tanto teóricos quanto práticos. Beleza? As datas previstas para essas provas são: para P1, dia 22/9, para P2, dia 17/11 e a sub, dia 1º de dezembro. Beleza? Tem alguns outros detalhes aqui, inclusive bibliografia complementar. Eu não vou falar, só vou falar da básica. Na verdade, vocês, até o semestre que vem, talvez, vocês vão ter muita, assim como estruturas de dados e coisas assim, Java, redes, sistemas operacionais, que são disciplinas, são sub-áreas consolidadas, né, de conhecimento consolidado para a gente tem muitas referências, muitos livros, muito material, então isso não deve ser um problema, beleza? Aqui na bibliografia tem vários livros, dentre eles 3 do Machado, Silberschatz e Tannenbaum. O do Tannenbaum é o mais conhecido, o mais usado, é considerado a bíblia dos sistemas operacionais. O parênteses que a gente tem para fazer é que o Tannenbaum é autor de vários livros usados em cursos da nossa área, de arquitetura de computadores, sistemas operacionais, sistemas distribuídos, por exemplo. Então, portanto, esse que a gente vai usar aqui, obviamente, é o de sistemas operacionais. O título é Sistemas Operacionais Modernos, beleza? Ele também é usado
só que de forma completa. Aqui a gente vai usar ele como base, mas não vai ver todos os parágrafos e subparágrafos, notas de rodapé, etc. Ele também é o livro-texto, normalmente da primeira disciplina, das primeiras disciplinas de mestrado para quem for fazer, só que daí o livro do Tannenbaum é estudado tipo palavra por palavra, beleza? Tá? Então essa é a nossa bibliografia, mas você pode usar outros livros, outro material que você possa ter acesso na web. Bom, hoje a nossa ideia é dar essa visão geral do semestre e começar a falar, que é o que a gente vai fazer agora, sobre sistemas operacionais ou sobre um tipo de sistema operacional, para a gente começar a ver um pouquinho mais concretamente como é que pode ser o projeto desse sistema operacional e pensar depois nas funcionalidades dele, como tirar o melhor proveito. Bom, um dos tópicos que a gente vai falar depois, hoje é uma coisa um pouquinho mais informal, né? É sobre arquitetura em camadas, que hoje quase tudo é feito com camadas, uma camada escondendo os detalhes das camadas de baixo. Como a gente já falou, o próprio sistema operacional pode ser visto como uma camada que isola os usuários finais da máquina. E o próprio sistema operacional pode ser visto como um monte de camadas também. Beleza? Então essa coisa de camadas é vista em um monte de organizações, um monte de estruturas dentro da computação. Então, em redes de computadores vocês vão ver o modelo OSI com 7 camadas, ou o modelo internet com 5 camadas, vários modelos de várias técnicas de modelagem também usam camadas e assim por diante. A forma de usar camadas, uns anos atrás, era uma forma um pouquinho diferente, que o pessoal chamava de cebola. Então eu vou mostrar para vocês duas ilustrações hoje só, que tem nesse livro aqui. Esse livro não é um livro da bibliografia, mas é um livro muito interessante que traz o projeto do Unix. Então como ele funciona internamente. Então ele não é um livro para gerentes de rede, mas ele é um livro para projetista, tá? Ou para entender o projeto do Unix. Um livro muito legal. E aí ele traz, logo no comecinho, como ele é um livro razoavelmente antigo, ele é um livro de 1986, ele ainda trazia as estruturas que hoje a gente desenharia em camadas, mas ele desenha como cebola, por camadas, né? Com um núcleo e as coisas se desenvolvendo em torno desse núcleo. Eu vou colocar a ilustração aqui do lado para vocês verem. Então, no nível mais interno, que no caso de camada seria o nível mais baixo, está o hardware. Depois eu tenho um outro nível, que aqui você vê que é tipo a próxima casca da cebola, que é o kernel, é o núcleo do sistema operacional. No modelo em camada seria, portanto, hardware e o kernel. No modelo em cebola, o próximo nível, ou próxima casca da cebola, seriam outros processos, outros programas do sistema operacional, mas que não fazem parte do núcleo, do kernel do sistema operacional. Então, no modelo em camadas, seria o próximo nível. Então, hardware, kernel e esses aplicativos aqui. E depois, no último nível da cebola, a última casca da cebola, eu teria o compilador C e outros programas de aplicação, que no modelo de camadas seria o último nível assim. Então, os autores mais antigos, e se você pegar os livros mais clássicos, você vai ver esse mesmo modelo em camadas, mas muitas vezes diagramado como o que se chamava de cebola, uma estrutura de cebola, que você vai vendo as camadas, né, as cascas da cebola, e você vai podendo tirar uma casca para observar o nível mais interno. Tira outra casca e observa o nível mais interno. Só uma outra forma de visualizar essa estrutura. No caso do Linux, por exemplo, isso vai servir para outros sistemas operacionais, então, enfim, esse aqui é só um exemplo, mas já que, para a gente não dar um exemplo teórico, simplesmente, para falar do conceito das camadas, a gente já vai ver num caso real, no caso do Unix.
Então, no nível mais interno, a gente tem o hardware e o kernel, o núcleo do sistema operacional, como a gente já falou lá no comecinho da aula, ele isola as camadas superiores. Agora a gente vai dividir essas camadas, não vai falar só como usuário, tá? Ele isola as camadas de cima do hardware. No próximo nível, a gente tem alguns programas do sistema operacional. Quem já mexeu com o Windows, enfim, um pouquinho mais em detalhe assim, que usava a linha de comando, possivelmente vai se lembrar de um monte de comandos do sistema operacional que você podia também, ou que você pode também dar em texto, tá? Em interface de comandos, em shells, enfim, como você preferir chamar. A gente vai tratar disso um pouquinho mais pra frente. E daí você podia dar dir para ver o diretório, você podia dar, sei lá, format para formatar. Então você podia usar os ícones que são associados a esses programas, mas quando você usava linha de comando, ficava muito mais claro você saber quais comandos ou programas, nesse caso, não faziam parte do núcleo do sistema operacional, não tinham sido compilados como núcleo do sistema operacional. E daí, portanto, para você acessá-los, você tinha que explicitamente dizer qual programa você queria na linha de comandos. Hoje é a mesma coisa do ponto de vista de arquitetura, mas do ponto de vista do usuário final, você clica no link. Só que esse link pode fazer uma chamada para funções de núcleo, mas, que é o mais comum, fazer chamadas a programas, beleza? Que é o mais comum. E esses programas, portanto, se eles estão separados, eles não foram compilados e linkados no sistema operacional, no núcleo, então eles são programas separados, mas eles também fazem parte do sistema operacional. Eles não fazem parte do núcleo do sistema operacional. E aqui a gente tem alguns exemplos, no caso do Unix. Bom, do lado esquerdo você tem o CC, que é o compilador C, que tem, como o Unix é escrito em C, ele tem um compilador C, todos têm um compilador C embutido, beleza? A maior parte dos compiladores, assim, mais particular, é o GNU-C, mais conhecido como GCC, beleza? Então, normalmente, quando a gente for fazer os nossos programas, a gente vai poder dizer para compilar CC ou GCC. Normalmente, eles são tratados como sinônimos e é o mesmo compilador, beleza? Então, o compilador C tem vários outros programas aqui, que é o CPP, que é o compilador, o AS, que é o montador, o assembler, o LD, o linker, loader, lá, tipo o linkador, né, ligador, se você preferir. Tem um monte de outros programas de aplicação, tipo o VI, aqui embaixo, tá? E o ED, que são editores, contadores de linha, data, e outras coisas assim. A Shell, enfim, montes de outros programas que a gente vai trabalhar. Enfim, embora esse não seja o objetivo do semestre, mas para fazer os nossos experimentos a gente vai ter que conhecer pelo menos alguns deles. Uma coisa interessante também é que por todos os Unix, Linux, macOS serem implementados em C, com o mesmo kernel, uma coisa interessante é que a gente pode ter um manual já tanto da linguagem C, esqueci como faz string compare. Então, nossa, se ele retornar a zero, o que era mesmo? Se ele retornar um número positivo, um número negativo, esqueci. Vou ver o manual. Então, lá na shell do Unix, você pode dar man e o nome do comando, que pode ser um comando do sistema operacional e um comando da linguagem C, e você vai obter o manual daquele comando ou daquele programa. Outro tópico para a gente ver hoje, também nesse nosso primeiro overview, é o diagrama de blocos do kernel, do núcleo do sistema operacional. Como a gente falou, o núcleo do sistema operacional é a parte do sistema operacional que inclui as principais funções. Então, tem esse esquema aqui, que eu vou colocar aqui para vocês verem em detalhe.
E na parte interna do esquema, você tem o núcleo do sistema operacional. Então, na parte de cima, está falando do nível de usuário, é tudo que está fora do kernel. Lembra da figura anterior? Então, tinha o hardware e o núcleo do sistema operacional, o kernel. Então, o que a gente está falando é dessa camada aí do núcleo. Então, a parte de fora, ele está chamando aqui genericamente de programas de usuário, User Programs. As APIs, as interfaces, na época eram chamadas mais de traps. Então tem as interfaces entre o nível de usuário, os níveis externos e o nível de kernel. Então tem as traps, aqui são as interfaces. Depois, a grande parte do esquema fala do núcleo do sistema operacional e na parte de baixo o hardware. Beleza? Então a ideia é essa, o núcleo fazendo essa abstração, essa máquina virtual, escondendo os detalhes do hardware do nível de usuários. E o que a gente tem também de interessante é ver como os subsistemas, as funções do Unix são agrupadas em módulos. Como a gente falou, da forma mais tradicional, cada uma das grandes funções poderia ser projetada e implementada como um módulo. Aqui houve um agrupamento. Então a gente tem do lado esquerdo da figura o subsistema de arquivos, que vai trabalhar principalmente com os dispositivos de entrada e saída. Se a gente ver um pouquinho para baixo do subsistema de arquivos, a gente vê duas interfaces. Uma interface de caracteres e uma interface de blocos. Para os dispositivos caractere, que tratam com poucos bits, por exemplo, 8 bytes, teclado, coisa assim. E os dispositivos de bloco do lado direito. Por exemplo, os HDs, SSDs, as impressoras e assim por diante. E para os dispositivos de bloco eu tenho um cache, que é esse buffer cache aqui. Tá? Parênteses, não sei se você ouviu falar em cache ou cachê, tá? Tem várias pessoas que pronunciam cachê, mas como na minha graduação os professores, tem vários professores que tinham feito doutorado na França, eles normalmente pronunciavam como cachê. E vários professores, aparentemente os que fizeram doutorado nos Estados Unidos, assim, normalmente aqui no Brasil pronunciavam cache. Então eu vou pronunciar cache, você fique à vontade, tá? Para pronunciar como preferir. Daí depois tem os drivers dos dispositivos que fazem interface com o hardware, beleza? Isso aí provavelmente vocês já viram em arquitetura ou vão ver esse semestre em arquitetura. Se não, a gente pode ver também, beleza? Então esse é o primeiro grande subsistema, o subsistema chamado de subsistema de arquivos, file, que trata não só dos arquivos físicos como a gente imagina, né? Por exemplo, nos HDs e nos SSDs, mas também da interface de caractere, como por exemplo do teclado. E do lado direito tem o subsistema de controle de processos, que tem, além do controle de processos propriamente dito, como nos outros sistemas operacionais, por exemplo, o escalonamento de processos, tem também comunicação entre processos, são as caixinhas pontilhadas mais do lado direito, tem o escalonador, que é o que a gente acabou de falar, e o gerenciamento de memória. Então, nesse caso, nesse projeto, o gerenciamento de memória faz parte do subsistema de controle de processos. Beleza? Eles também fazem interface, além da interface de system calls, que a gente vai falar bastante, as chamadas de sistema, fazem interface com o subsistema de arquivos, do lado esquerdo, e com controle de hardware no nível inferior. Então, muitas vezes a gente vai falar, nossa, o processo estava executando em modo usuário e teve que passar para modo superusuário, modo administrador, modo root, modo kernel, que é o termo que a gente vai usar mais. Então, quando ele faz isso? Quando ele executa uma system call, tá? Uma chamada de sistema. Então, quando ele executar uma system call, vocês veem aqui na parte de cima do nível de kernel,
É quando ele tem que acessar as estruturas internas do núcleo do sistema operacional. E onde estão essas estruturas internas? No caso do Linux, ou no subsistema de arquivos, ou no subsistema de controle de processos, que inclui esses 3 ou subsistemas. Beleza? Comunicação interprocessos, que como a gente deve imaginar, vai mandar mensagens ou mandar sinais entre um processo e outro, tanto da mesma máquina, quanto em máquinas diferentes. O escalonador, que escolhe qual processo vai ser executado em cada um dos núcleos de processamento a cada instante. E o gerenciador de memória. Beleza? Então, essa é a organização, a arquitetura de um dos principais, inclusive, de um sistema operacional. Beleza? Então, para a gente ficar com uma ideia da arquitetura em camadas já, e também já começar a visualizar um projeto prático de sistema operacional, para quando a gente for estudar as funcionalidades, a gente já conseguir imaginar essas interfaces, os programas fazendo a system calls. A system call vai falar, nossa, isso aqui é uma chamada para o HD, né, de leitura, por exemplo. Então quem vai tratar? Qual dos 2 subsistemas vai tratar? É o subsistema tal, file, de arquivos. Aí ele vai mandar para lá, o subsistema de arquivos. Aí o subsistema de arquivos vai falar, esse dispositivo é interface de caractere, interface de bloco. E assim por diante, até chegar no driver do dispositivo e acessar o dispositivo propriamente dito, tipo o HD ou o SSD. Legal? Bom, essa foi a visão geral, nossa primeira aula, quando a gente falou dos sistemas operacionais de forma geral, falou sobre o nosso plano de curso, né, detalhou qual vai ser o nosso percurso, os assuntos que a gente vai tratar, a forma de avaliação, bibliografia, e começou a delinear as nossas primeiras ideias sobre sistemas operacionais. Beleza? Então essa é a nossa apresentação, nossa aula introdutória, nosso primeiro encontro do semestre. Espero que todo mundo esteja bem, fique bem e até semana que vem. Bom, depois dessa primeira parte da aula, que foi a parte expositiva, nós vamos passar para a nossa segunda parte da aula, onde a gente vai ter discussões, debates e perguntas. Então, se você tem já opiniões, perguntas, questionamentos, e daí aberto para discussão com toda a sala, coloca aqui embaixo ou levanta a mão para ter espaço de voz também. Então vamos lá, vamos começar.